Módulo curso. Chegamos finalmente ao módulo onde a gente vai ver como transformar o seu conhecimento em um método para diferenciar, explicar melhor e facilitar a nossa venda lá fora. Então, este é o módulo que a gente vai dividir em mais de uma etapa, porque conforme eu entendo o que a gente precisa, eu vou definindo quais as pecinhas que tu precisa executar. E nesse caso aqui específico, tem algumas delas que tu precisa mais e outras menos, dependendo o nível do teu negócio, dependendo o quão validada já está a tua oferta, que a gente viu na outra questão da criação de uma oferta. Mas fica tranquilo que com calma a gente vai ver isso. Então, essa parte aqui do curso vão ter, obviamente, diversas aulas, mas tem algumas específicas que tu tem que ver antes das outras. Então, neste módulo aqui, a gente vai ver a importância de um bom curso, por que é importante criar uma boa metodologia, não só para posicionar e diferenciar, mas por que é isso que traz resultados exponenciais, lembrando a nossa fórmula, para o longo prazo, por que e como criar uma metodologia, os 3 passos para a escala, e onde entra especificamente a inteligência artificial. Então, começando aqui, lidando já com o terceiro item, porque os outros 2 eu mencionei brevemente, depois a gente vai ver mais nas outras aulas, quais são os 3 passos para a escala para manter em mente na hora de assistir essas aulas? Em primeiro lugar, a primeira fase é a fase de testes. Aqui é se tu tem uma oferta validada que vende pelo menos R$10.000 por mês. O teu negócio como um todo pode estar faturando 7 dígitos por mês. Estou falando de uma nova oferta específica. Porque eu acredito que se tu está vendo esse curso e essa aula, ou tu está num momento que os negócios não estão faturando isso, ou tu quer criar uma oferta nova porque tu está batendo em algum teto invisível que tu não consegue passar. Portanto, nessa primeira fase de teste da oferta específica, nós vamos fazer testes, e a gente já vai ver como a gente faz esse tipo de teste, para descobrir qual que é o match entre público e oferta. Ou seja, eu tenho uma oferta, o que eu chamo de uma oferta magnética, para o público certo, que são dentro do nosso mercado, há diversos públicos que eu posso atender. Num segundo momento, a gente vai para validar. Depois que a gente fez alguns testes, já conseguiu algumas vendas de R$10.000 por mês, e se tu seguir o modelo que eu falo de, por exemplo, criar um produto de pelo menos R$5.000, seriam 2 vendas. Então, nesse caso, a gente quer validar se aquilo foi sorte, ou se, por exemplo, a pessoa comprou por algum motivo que a gente não entendeu e a gente está ainda falando a mensagem errada, ou se realmente aquilo se comprovou. Então a gente quer que esses 10.000 não só se mantenham, assim, pelo menos 3 meses, mas eles inclusive aumentem, que no próximo mês eu consiga de repente 15.000, no outro 20.000 e assim por diante. Então nós vamos confirmar se a nossa hipótese, o que a gente observou como fato, é realmente um fato, ou foi por acaso, ou foi por um acaso, assim como eu poderia jogar uma pedra para cima, a bolsa naquele dia subir e eu erroneamente assumi que toda vez que eu jogo uma pedra para cima, a bolsa sobe. Pode ser que a gente fez algo que a gente não se deu conta que foi aquilo que gerou resultado, ou simplesmente a gente deu sorte na questão do anúncio certo, a pessoa certa apareceu no momento certo. Às vezes acontece. Então, nós vamos confirmar e desenvolver aulas. Até um parênteses rápido, algo bem ruim que pode acontecer é tu ter um resultado muito bom, acima da média, entre aspas, achar que uma oferta está validada, e quando na verdade foi simplesmente uma pura coincidência. Porque agora tu começa a operar com base numa premissa falsa. Quando eu fiz X, Y aconteceu. Só que na verdade não tem nada a ver. Foi um fator que aconteceu correlacionado, mas não de causalidade. Então isso é muito ruim, a gente tem que ter muito cuidado com as lições que a gente aprende, principalmente quando as coisas dão certo. Porque algo pode dar certo, a gente pode assumir que é porque eu fiz tal coisa. Mas não necessariamente foi aquilo que realmente causou o resultado, e até desaprender e aprender a lição real demora muito tempo, e é nessa hora que mentorias, masterminds e outras pessoas podem te ajudar a ver essa verdade. Ou dita verdade, né? Então, esse é o segundo momento. O terceiro passo é escalar. Depois que nós já testamos, validamos e tivemos uma consistência de pelo menos uns 3, 6 meses vendendo nessa faixa, ou até já passando dos R$50.000 por mês, aí que nós vamos nos preocupar mais em metodologizar e escalar. Significa que a metodologia antes não é importante? Não. Ela, se tu já quiser ver algumas aulas, mas eu não recomendo, e talvez até dentro do meu curso em si, do Expert OS, eu bloqueei as aulas. O problema é que daí tu foca em algo que, apesar de importante, não é o que vai fazer o teu negócio chegar nesse nível. Antes, tu só precisa de uma boa oferta para o público certo,
que é supply and demand, né? Basicamente, tu tem algo que as pessoas querem. É só isso que precisa. Então, para isso, eu tomaria muito cuidado em já não colocar a carroça na frente dos bois, começar a complicar demais o que ainda não é necessário. Então, por isso, a parte da metodologia eu deixaria por um segundo momento para, de início, sim, fazer algo simples que tem uma cara de uma metodologia, mas aquele trabalho pesado de algo realmente, assim, estado da arte, deixa para depois. Mas fica tranquilo que ao longo dos passos aqui eu vou te mostrar exatamente o quanto que dá para avançar. E onde que entra a inteligência artificial? O que é a ideia aqui para manter em mente, tá? Porque tem muita coisa que a gente consegue acelerar com IA, mas não é tudo que pode que deve ser acelerado. Mas a maneira que eu vejo IA hoje e que eu quero passar para ti, para tu conseguir usar, é o seguinte: se antes tu dedicava um tempo muito pequeno a pensar no teu negócio em estratégia, porque às vezes tinha muita coisa para fazer, muita coisa, conteúdo para gravar, gente para atender, cliente para responder, tu não tinha muito tempo para a parte mais importante do teu negócio, que é simplesmente a estratégia. Deixa eu ligar o mouse aqui para a gente falar. A estratégia. Aí talvez um tempo em pesquisa, tempo de pesquisa do próprio mercado, de outras pessoas, e muito tempo na parte de criação, seja do próprio curso, seja de campanhas, anúncios, e-mails, um leve tempo em otimização quando tinha e um pouco mais de tempo, porque às vezes a gente sabe que é o que vende, em promoção. Qual que é a nossa ideia com IA? A nossa ideia com IA é que a gente consiga liberar mais tempo da parte de criação e esse tempo que extra que a gente tem agora, a gente redistribui principalmente para estratégia e principalmente para otimização e promoção. Criar bons produtos e boas campanhas, que ao invés de criar uma vez e desejar boa sorte, a gente continua a otimizar, otimizar e otimizar. Por quê? Porque bons produtos e boas campanhas levam tempo. Simples assim. A gente pode tentar atalhar o quanto quiser, mas no fim do dia, bons produtos e serviços levam tempo. E ter um tempo para conseguir pensar mais na estratégia é fundamental. Portanto, esse que eu vejo como o papel certo da inteligência artificial. Não é já te substituir totalmente, mas é conseguir liberar o teu tempo de tarefas e trabalhos mais braçais e manuais para que tu tenha mais tempo para pensar no teu negócio e decidir a direção dele. Eventualmente vai chegar um ponto onde tu só tem as ideias e assim como se tu tivesse uma equipe que tu passaria, beleza, tive a ideia de criar tal produto ou tal campanha, passaria para o meu gerente de marketing, passaria para o meu copywriter, passaria para o meu gestor de tráfego e eles executariam. Cada vez mais vai ser, talvez tu tenha uma pessoa, um braço direito que domina um pouco cada área, e essa pessoa, com as ferramentas e os prompts certos, vai executar e vai tornar a tua ideia realidade para que tu tenha mais tempo para continuar tendo mais ideias, avaliando o mercado, vendo o que está vindo pelos próximos anos e não tanto tempo trabalhando no negócio em si. Tu está trabalhando em construir o negócio e não só executar aquele trabalho braçal e manual que tu pode pagar alguém ou alguma ferramenta para executar por ti. Então, essa é que é a ideia de como executar, de como usar a inteligência artificial, que a gente vai ver aqui, não só nestas aulas, mas durante todo o treinamento em si, porque é muito importante e é algo que cada vez mais nós vamos ter mais ferramentas e alternativas para tornar isso realidade.